Que hino maravilhoso. Agora vamos cantar mais um hino, qual vai ser? 76. Vamos tentar cantar mais acelerado um pouquinho? Vamos tentar só mais um pouquinho? Então vamos. Vamos lá, minha gente, quero ver todo mundo cantando para Deus. Quem vai querer louvar o Senhor? Aleluia. Depois da irmã Liamar. Assim que a gente terminar, a irmã Liamar já vai pegar o microfone, já vai louvar a Deus. E a gente vai ter um culto muito abençoado hoje. Viu, irmãos? Vai ser uma bênção. Jéssica quer cantar um hino? Tem duas Jéssica aqui. Qual das Jéssica que vai cantar? Pode ser? Não, né? A nora da irmã Luzia, não? Não? Tá bom. Vamos então cantar agora, junto com o grupo de louvor, todo mundo junto. Queres neste mundo ser um vencedor? Isso, maravilha. Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o Hoje é dia amor de de guerra. Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Maravilha. Irmã Liamar. Depois da irmã Liamar, a Miriam. Pode vir para cá, tá, Miriam? Para você já cantar também, pode ser? A irmã Miriam, filha do... É Miriam mesmo? Miriam, né? Miriam. Irmãos, antes de ser crente, Luiz. minha mãe queria que eu fosse padre. Talvez
Deus não quis, né? Eu topava tudo. Eu estava lá na roça naquela época, e andou por lá naquela época uns padres, e faz aquele trabalho deles, né? Minha mãe ficou toda assanhada para mim ser padre. Depois, mais na frente, era para mim ser jogador de futebol. Todo mundo, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol. Mas, de novo, não deu certo. Mas aí Deus tinha algo melhor para mim, me colocou aqui na frente de vocês hoje. Para mim, é o melhor lugar que um ser humano pode estar, é na casa de Deus, servindo o Senhor Jesus. Viu, irmãos? É o melhor lugar. Olha o que nós vamos falar aqui depois na terça-feira. Preste atenção aqui, que é tema de estudo forte. Resultado desastroso e catastrófico, do pecado no céu, na terra e na eternidade. Aqui nós vamos falar, irmão, das cidades, dos lugares aonde é morada do Satanás. Nós vamos falar das pessoas que saíram destes lugares e pessoas que foram para esses lugares por terem afastado de Deus. A segunda parte do estudo, não hoje que vamos falar, a reação imediata e completa para resgatar os fiéis. Aí, irmão, nós vamos falar do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo, nós vamos falar da congregação, do trabalho da igreja local, do pastor, do diácono, vamos falar de tudo isso que está dentro dessa reação imediata que Deus providenciou através do seu Filho Jesus para resgatar aqueles fiéis que acreditam nele. Quem pode dizer glória a Deus? Porque a gente faz parte desse grupo de pessoas. E aí, por último, nós vamos falar do resultado dessa reação imediata de Deus numa humanidade pecadora, que é a igreja do Senhor Jesus. Certo? Nós vamos falar desse resultado. Meus irmãos, vamos ouvir então a serva de Deus cantar. E logo em seguida já, viu, Miriam? Já vem para cá, já passa o seu CD ali para a gente já aproveitar o tempo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu estava aqui sentada e de repente as lágrimas começaram a descer. Eu fiquei muito comovida e emocionada quando o Senhor me fez lembrar do dia de hoje e de todos os dias que o meu filho Lucas, ele às vezes nas suas entregas, ele anda quilômetros mais rápido para passar em casa para me ver. E ele faz isso todos os dias. E ele se esforça e esmera com o trabalho dele para passar de manhã, almoçar comigo e ainda passar final da tarde. E, irmãos, e se você imaginar o quanto é sacrifício para ele fazer isso, mas é algo que ele não abre mão de estar comigo, de estar com o Pai. E eu estava emocionada pensando, Senhor, obrigado, né? Porque eu fui uma filha que amou os seus pais, né? Os perdi, mas o Senhor me deu filhos que também me amam, né? E Ele faz isso todos os dias. E da mesma forma eu continuo, eu custo esperar a hora para estar na casa do meu Pai. Então se alegre em ser filho, amém? É muito maravilhoso sermos filhos do Senhor, de um Pai que zela de nós, de um Pai que cuida de nós, que supre as nossas necessidades, que realiza os nossos sonhos, que cuida de nós, amém, igreja? Se alegre, esteja nessa casa com alegria, com o coração derramado na presença do Senhor, porque o Senhor é digno desse amor e Ele merece toda a nossa adoração, amém? Oh, aleluias, obrigado, Senhor. Oh, aleluias, muito obrigado, Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer.
eu me colocarei aos teus pés em adoração. Tenho sede da tua presença, na beleza da tua santidade. Meu Pai, eu te amo acima de tudo. E o que o meu coração deseja, não só hoje, mas por toda a vida, é conhecê-lo mais. Tua santidade, tua majestade, a tua presença, ela é incomparável. Eu sou tua filha amada, Senhor, e eu me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Oh, aleluias! Não há presente maior na nossa vida do que sermos amados e aceitos por um Deus tão verdadeiro e tão maravilhoso. Aleluias! Tua santidade, tua majestade, a tua presença, ela é incomparável. Eu sou teu filho amado, Senhor, e eu me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Oh, aleluias! Tua majestade, a tua presença, ela é incomparável. Eu sou tua filha amada, Senhor, e eu me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Oh, aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias! Fiel a ti. Oh, aleluias! Aleluias! Que Deus abençoe. Cumprimenta a igreja com a paz, Senhor.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Obrigada pela oportunidade. Maravilha, Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, a Elaine acabou de chegar e vai ter festa para ela sábado. Quem pode dizer glória a Deus? É a homenagem do aniversário dela. Ela empatou comigo agora. Ela tá daqui até o dia 20, ela é a mesma idade que eu. Depois eu passo na frente. Entendeu como é que é o negócio? Ai, oh, meu Deus, olha aí. É por isso que é bom a gente ter um Zé do Carmo aqui, né? É domingo de manhã, minha gente. Risca o que eu falei de sábado, é domingo de manhã. Vai ter muita gente boa aqui, muita gente, muitos pastores. Eu quero que você vá e leve pessoas. É um culto mesmo, viu, irmão? Não vai ter vídeo no telão, não vai ter nada. Vai ser um culto. O Renascer vai louvar, o grupo da juventude vai cantar, o Avivar vai cantar. Nós vamos fazer um culto para Deus. Eu não quero que os personagens principais seja eu ou a Elaine. É o Senhor Jesus. Nós vamos lá para dizer obrigado, Senhor, por mais um dia e mais um ano de vitória. Tá certo? Quero convidar aqui o vice-pastor José do Carmo para ele fazer a oração, já para passar o microfone para o pastor Zé Adão. Pastor, e a oferta? Nós vamos tirar depois. Depois que aí nós vamos dar uma oferta melhor hoje. Mas eu quero, enquanto o pastor José do Carmo chega aqui no altar, quero pedir para o Aderaldo ficar de pé. O Aderaldo, irmão, fica de pé, Aderaldo, por favor. Vou fazer uma entrevista com o senhor depois do culto, tá? Depois do culto.
Meus irmãos, o irmão Aderaldo, ele sempre liga para o pastor Nilton Vilera, ele liga para mim, liga para o pastor Zé Adão, ele sempre liga. É uma pessoa que está sempre lembrando da gente. E se eu não estiver enganado, ele está morando lá no Maranhão. Maranhão? Lá no Piauí, então. E é uns quilômetros, né? E ele está passando uns dias aqui por causa de um tratamento que ele está fazendo. E tem muito a ver, irmão, a gente conseguir aquele colégio lá, tem muito a ver com esse Aderaldo aí, porque ele é parente do coordenador Adilto, né? E aí junta tudo aí, o Adilto é uma pessoa maravilhosa, o diretor também, o senhor Pedro, né? Uma bênção, e abriu o espaço, a gente vai lá para o colégio jornalista, domingo de manhã, não vai ter escola aqui, a gente vai para lá, começar às 10 da manhã. Vamos ficar de pé para a gente orar? Mas e o pastor, se tiver algum recado, fica à vontade. O recado continua, né? Os irmãos aí, os homens, as mulheres também, quiserem nos ajudar lá, às 18 horas, sábado, para a gente dar uma arrumada lá no colégio, arrumar algumas coisas lá, dar uma limpada. Vamos levar as mesas, as cadeiras para lá e já deixar mais ou menos pronto ali para o domingo. Aí de manhã a gente vê o que vai precisar arrumar mais lá. Tá? Os irmãos estão convocados, os irmãos e as irmãs. Não deixa nós sozinhos lá, não, que é muita coisa para a gente fazer só. Amém? Vamos orar, pastor Zadão? Vamos orar. Estende as suas mãos para cá, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento, Deus, amado Deus querido, queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade que tu tem nos concedido, tem nos proporcionado da gente poder estar aqui na tua casa, Senhor. E agora, Senhor Deus amado, estamos aqui, Pai amado, na tua dispensação para ouvirmos a tua palavra, através do teu servo, pastor José Adão, toma nas tuas mãos, Senhor Deus, toma nas tuas mãos nesse momento, dada a tua graça, Senhor, e assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus que abençoe o pastor Zé do Carmo, nosso pastor Zé de Carvalho, a pastora Helene, todos os irmãos, todos os obreiros, companheiros de ministério. Quero louvar a Deus pelo privilégio e a honra que o pastor nos concede nessa noite, assumir aqui a tribuna, haja visto que às terça-feira é prerrogativa do pastor dirigente da igreja. Quando ele cede essa oportunidade a um de nós, obreiros, a gente se sente honrado e lisonjeado pela oportunidade. Deus que abençoe o senhor, pastor José de Carvalho. Amém? E eu gostaria de fazer leitura, né? Um texto bastante conhecido de toda a igreja. Vamos meditar um pouquinho sobre os frutos do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5. A gente vai conversando aqui. Se o pastor Zé do Carmo e outros irmãos, se quiser também participar, fica à vontade. Eu vou tentar ser um pouco assim tranquilo e um pouco mais didático sobre os frutos do Espírito. E a gente vai conversando aqui a respeito da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui alguns versículos. Ali está o versículo 15, né? Vou ler aqui no telão, tá bom, irmãos? Pode acompanhar nas suas Bíblias, se quiser acompanhar no telão, tudo bem. Vamos ler? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, a partir desse texto que eu vou pegar aí os frutos do Espírito Santo, aí Paulo vai dizer assim, mas, a palavra mas aqui, ela é para dar ênfase ao que vai vir
É claro que toda a Bíblia é inspirada, irmão. Toda a Bíblia. Mas a palavra mais no versículo desse aqui é porque o Paulo, o escritor, o Espírito Santo, está chamando a atenção para o que vem antes. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas passões e consciências. Pode voltar para o 22 e deixar o 22 aí na tela, isso, porque aí estão os novos frutos do Espírito Santo. Podem sentar. Deus que abençoe toda a igreja. A igreja que estava em Gálatas, a região da Galácia, essa cidade foi fundada há alguns anos antes de Cristo, se não me engano, uns 45 anos antes de Cristo, pelos celtas vindo da região da França e fundou a cidade ali na região da Galácia, Ásia Menor. Paulo vai escrever essa carta à igreja que está na Galácia por volta do ano de 45 a 49 depois de Cristo, depois do concílio em Jerusalém. Sabemos em Atos capítulo 15 do concílio em Jerusalém, em que alguns apóstolos e alguns líderes da igreja queriam continuar a prática da lei, a circuncisão, a guarda do sábado. E houve um concílio em Jerusalém em que acharam e seguiram e deram continuidade ao cristianismo sem as obras da lei. Nós vemos um versículo aqui que Paulo fala sobre a lei. Os judaizantes estavam enfrentando, ou melhor dizendo, os judaizantes, após Paulo instruir a igreja já estava fortificada. Os judaizantes entrou na vida da igreja na região da Galácia e implantando a lei, dizendo que primeiro os crentes, ou aqueles que desejavam ser crentes, cristãos e seguidores de Cristo, tinham que se tornar judeus. Depois que se tornassem judeus, o proselitismo, o judaísmo, depois que se tornassem judeus, aí poderia se converter a Cristo, mas sem abandonar a lei, sem deixar a prática da lei. Isso estava trazendo prejuízo à igreja da Galácia, estava trazendo conflito à igreja da Galácia, porque os judaizantes entram forte e está convencendo a igreja na Galácia, a guarda do sábado, a guarda, a circuncisão e a obras da lei. E isso estava fazendo com que os crentes não estavam vivendo os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito não estavam se manifestando na igreja, na região da Galácia. Porque os judaizantes não estavam preocupados a trazer um nascimento, uma justificação pela fé no sacrifício vivo e eterno de Jesus Cristo. E o prejuízo era grande. Então ele vai escrever e ele vai falar o conflito que há entre a carne e o espírito, ou seja, a natureza humana caída, que se não for dominada pela presença magnífica do nosso Deus, por meio do Espírito Santo, em que os frutos do Espírito Santo se manifestam no cotidiano da vida do cristão, e depois da sua conversão, sem os frutos ou sem a sua presença, a carne acaba florando e a igreja não flui, e a igreja há prejuízo no meio da igreja. Vamos voltar no versículo que eu li, no início, acho que é o versículo 16. O versículo 16. Digo, porém, andar em espírito. A palavra andar aí é vida, é praticidade. Não é só hoje, amanhã, o mês que vem. É a vida toda andando no Espírito. Quantos têm andado no Espírito Santo pode levantar a mão e glorificar a Deus? Paulo está dizendo, olha, não é só hoje não, não é só amanhã não. É vida, é caminhar.
Se caminhar hoje no Espírito, se deixar se dominar pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus, por meio do Espírito Santo, hoje, vocês, irmãos, que estão na cidade de Galácia, anda amanhã, anda depois, o mês que vem, o ano que vem, toda a vida dominado pelo Espírito Santo. Era o que a igreja não estava vivendo. Era que a igreja não estava vivendo, porque os judaizantes estavam implantando um sistema em que a igreja não está vivendo o verdadeiro nascimento em Cristo, a justificação em Cristo. Não era nova criatura. E hoje nós estamos vivendo os tempos, hoje não está difícil, né? Tem muitos judaizantes. Hoje há uma liberdade no nosso país de pregar o cristianismo, mas essa liberdade, a igreja tem que ter um pouco de cuidado no que você ouve e vê todos os dias. Por isso que os crentes de Bereia eram os crentes nobres, Paulo vai chamar eles de nobres, porque Paulo pregava na cidade de Bereia, e os crentes sentados lá no banco diziam, senhor Paulo, por gentileza, o senhor pode parar um pouquinho? Ele disse, pois não, qual é o problema? Não, está de acordo com a lei. O que o senhor está pregando bate com as escrituras. O senhor pode continuar pregando. Paulo, irmão, sendo interrompido, e os crentes de Galácias, vendo se estava batendo com a palavra de Deus. Então a igreja, os crentes de Bereia, eram bem nobres. Por isso que a palavra de Deus vai chamar que eles eram mais nobres. É andar no Espírito. Pode colocar o 17? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja que um conflito, há uma batalha entre a natureza humana caída e a natureza dominada, o homem dominado, a igreja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai escrever os 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. A palavra criatura no original ali é criação. Eis que quem está em Cristo, nova criação é, ou seja, foi gerado de novo, nasceu de novo, um padrão de vida, um estilo de vida de novo, louvado seja o nome do Senhor. É o que Paulo está dizendo, andai no Espírito, ou seja, um estilo de vida, um padrão de vida que condiz com aquilo que vocês fazem, praticam, falam, e esse padrão vem do céu. Você pode levantar a mão, glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai falar dos frutos da carne. Vou deixar esse fruto para outro dia, em outra oportunidade. O pastor, nosso pastor, pode falar. Eu fiz um trabalho, quando eu estava fazendo seminário, lá na sede. Goiânia, 13/5/2002. Eu fiz um trabalho sobre os frutos do Espírito Santo. Aí o pastor me deu a oportunidade, veio na cabeça, veio um texto, veio outro. Lembrei desse trabalho que eu fiz sobre os frutos do Espírito Santo. E aí, eu achei interessante, então eu vou falar sobre os frutos do Espírito Santo nesta noite. Amém? Jesus disse em São João, capítulo, acho que 15, Mateus também 17, ou vice-versa, ele diz, pelos frutos vos... Veja que o texto, Jesus disse que não é pelos dons do Espírito, não é por falar em língua, não é por pregar bonito, não é pela retórica bonita, não é por ser usado no dom de profecia, de revelação, dom de cura, dom de maravilha. Diz que é pelos frutos que o mundo conhece aquele que serve a Jesus Cristo de Nazaré. Pode curar, pode libertar, pode falar língua estranha, pode interpretar língua. Isso vem do céu. E isso são manifestação para a edificação da igreja, louvado seja. Mas se não tiver os frutos no dia a dia, tudo isso passa. E nós não somos conhecidos. Há muito por aí que acha que por ser conhecido tem que ter revelação, tem que ter profecia, não, tem que ter, irmão. Mas é pelos frutos que você conhece aquele que está profetizando, revelando e que está curando, se ele é verdadeiramente discípulo de Cristo. Louvado seja Deus. Primeiro, fruto, o amor. Porque a carne, versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é amor. Os irmãos sabem, né? No original grego é ágape. Né? Existem 3 tipos de amor: o amor filial, de amigo para amigo, o amor, né, eros, que é entre marido e mulher, e o amor ágape, que é o amor de Deus, louvado seja. E Deus é amor. O amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. O amor é o solo, é o terreno, onde todas as demais virtudes espirituais são cultivadas. Eu posso até ter algumas virtudes, eu posso até ser conhecido, mas se não for o amor que está dando base, sustentação a tudo isso, irmão, um dia vai cair por terra. Porque Deus é amor. Deus é amor. E quando os frutos do Espírito se manifestam em mim, esse amor de Deus manifesta em mim, e por meio do Espírito Santo, eu que sou morada e templo dele, vai se manifestar no dia a dia, na igreja, no seu trabalho, na sua casa. Oh, louvado seja Deus, viajando, pregando, evangelizando, no corpo a corpo, na tua empresa, os frutos vão se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. E o amor verdadeiro, o amor cristão, espiritual, ele tem início na regeneração. Sem regeneração, ou seja, sem nascer de novo, sem se tornar uma nova criatura, o amor pode até vir o amor, pode até falar de amor, mas o amor verdadeiro, o amor cristão, o amor de Deus na vida da igreja e na vida do cristão, louvado seja Deus, ele flui, ele brota e ele se torna ativo. E no dia a dia, na vida daqueles que servem a Deus, ou na vida da igreja, louvado seja Deus, ele começa por meio da regeneração. É por isso que a gente vê falar muito em amor, amores por aí, nas redes sociais. Mas a ver na praticidade, a gente não vê isso no dia a dia. Na família, essas pessoas que eu digo, que às vezes falam muito de amor, a gente está vendo isso no meio político, na nossa sociedade hoje. O amor é a principal característica da divina família, ou seja, o amor cristão, o amor de Deus, o dom, aliás, o amor, o dom do Espírito Santo, com o amor aqui, as virtudes, louvado seja Deus, é a principal característica na família divina, ou seja, na vida da igreja. É o amor, irmão. É claro que nós somos humanos, temos as nossas falhas, mas é o amor, é a principal característica na vida da igreja, da família de Cristo, a igreja, o corpo magnífico e vivo, porque Deus é vivo, Cristo é vivo, é o amor, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Podem dizer amém? O amor cristão, o amor cristão consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Os frutos, irmão, do Espírito Santo, o amor é eu querer para os outros, para o meu próximo, aquilo que eu quero para mim mesmo. Ora, se eu quero uma casa boa, eu vou orar pelo meu vizinho também, o pastor tem uma casa bonita, para a irmã ter uma... Se eu comprei um carro, louvado seja Deus, que o Senhor também dá um carro bom para a irmã, para o irmão, porque ele merece, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero para o meu próximo aquilo que eu quero para mim mesmo. Esse é o amor de Cristo. Esse é o fruto do Espírito Santo. Louvado seja. E hoje está difícil, né? A gente vê isso na sociedade. No meio da igreja não, mano. No meio da igreja a gente vê isso aí. O amor inspira e vitaliza a fé. Este fruto aparece no começo da lista, que nós lemos aí, das virtudes cristãs geradas pelo Espírito de Deus. Veja, irmão, ele é gerado pelo Espírito Santo. Eu posso até falar que tem algo, mas se o Espírito de Santo não habitar em mim, e ele não trabalhar no meu interior de forma plena, e eu não dar liberdade, e eu não dar ouvido, e não quebrantar a minha natureza humana, o fruto do amor e os frutos do Espírito Santo não se manifestará na minha vida de forma plena. É o próprio Deus trabalhando dentro de você, dentro do seu coração, na sua mente, no seu intelecto, de que você é uma nova criatura. E a sua forma de viver, a minha forma de viver é diferente. Ainda que um dia, louvado seja Deus, às vezes a natureza humana quer fluir, às vezes a natureza humana quer se manifestar. Mas aí o Espírito Santo, que é o amor por excelência, que entrou dentro de você, faz com que você
ama aquele que aponta o dedo para você, o colega de trabalho que quer derrubar você, o amigo que diz que você não vai vencer. O amor de Deus dentro de você vai fazer você amar Ele, a ponto de que um dia Ele está aqui na igreja, louvando e bendizendo a Deus juntamente com você. Louvado seja o nome do Senhor. As virtudes cristãs, geradas pelo Espírito Santo de Deus, para ser a fonte originária de todas as demais virtudes. O amor, como fruto, é um desejo intenso de agradar a Deus e de fazer o bem à humanidade. O amor, irmão, como fruto aqui, é um desejo intenso na minha mente, queima todos os dias, de agradar a Deus, o meu único e suficiente Salvador, e de fazer o bem para as pessoas que estão ao meu redor. De agradar a Deus, de se curvar diante dEle, mas de orar para o meu próximo, que é imagem e semelhança de Deus, como eu, e também de agradar a Ele, de amar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que ele não seja crente, ainda que ele não venha para a igreja, mas o amor de Deus entrou dentro de mim, de forma tal que eu tenho uma comunhão plena com Deus Todo-Poderoso e com o Espírito Santo, que eu quero também fazer o bem para a humanidade, para o meu próximo. Não interessa o que ele é, o que ele fez. Se ele precisar de mim, eu vou abraçar a sua causa. Eu vou ajudar ele. O meu irmão, a minha irmã, o meu colega de ministério precisou. Eu tenho que ajudar, eu preciso ajudar. Ainda que às vezes eu não tenha condições, às vezes, de ajudar na plenitude que ele precisa. Mas eu vou fazer um esforço, porque o amor de Deus está enxertado dentro do meu coração. Amém? Louvado seja Deus. É a própria alma do cristão, é a alma da religião e o amor como dom do Espírito Santo. É o cumprimento da lei, porque Paulo vai falar sobre a lei, e os judaizantes estavam querendo implantar a lei. Paulo diz, só o amor é o cumprimento da lei, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos entendeu bem aí sobre o amor? Pode levantar a mão e glorificar a Deus? Deixa eu falar sobre alegria. Amor, gozo, que também, as versões ali, alegria. Eu vou pegar a palavra alegria, que é a mesma coisa que gozo. Gozo ou alegria. Alegria envolve pensamentos suaves sobre Cristo. Pensamento suave, pensamento, conexão 24 horas com Cristo. Os hinos, os salmos, melodia, louvores e ação de graças com que os cristãos se instrui, inspira e refrigera, louvado seja o nome do Senhor, a si mesmo. Isso é alegria, louvado seja. Alegria, irmão, alegria aqui não é felicidade, não é a mesma coisa que felicidade. Alegria como dom não é a mesma coisa que felicidade. Você pode ser feliz, mas felicidade é uma coisa momentânea, passageira. A alegria como dom é uma alegria na bonança, é uma alegria na fartura, é uma alegria quando não tem nada de dispensa, é uma alegria quando o médico diz não tem jeito, mas você sabe que o Deus Todo-Poderoso está no controle e Ele tem controle sobre a sua vida e a situação que você está passando. Essa é a alegria verdadeira. Paulo vai escrever aos Filipenses. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele repete a palavra alegria na carta aos Filipenses, cerca de 14 a 15 vezes. Sabe aonde Paulo está escrevendo essa carta? Preso em Roma. Ele está preso em Roma. Na sua primeira prisão, Paulo fica preso por 2 vezes em Roma. Na segunda prisão, ele vai ser degolado o seu pescoço. Na sua primeira prisão, ele está escrevendo a carta aos Filipenses e ele fala sobre a alegria, louvado seja, cerca de 15 vezes. Como com um homem na prisão, preso em Roma, sentenciado, próximo à morte, vai escrever a palavra alegria 15 vezes numa carta só. Sabe por que ele fazia isso, que ele escrevia? É porque ele sabia que Deus estava no comando da sua vida. Estava no controle da situação. Essa é a alegria do cristão. As coisas não dão certo, as coisas não vão bem, mas Deus está no controle. Ele está no barco. Ele que comanda, Ele que dá a direção. Você pode glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A alegria do cristão não é uma emoção artificial. Antes é uma ação
do Espírito de Deus no espírito do homem, do cristão. Acho interessante isso aqui, ó. Eu nem lembrava disso aqui mais. Não lembrava, eu fui folhear, a gente vai olhar, eu tenho alguns material em casa. A alegria cristã não é uma emoção artificial. Antes é uma ação do Espírito de Deus no espírito humano, no espírito do homem, para que este venha a conhecer que o Senhor Deus está em seu trono e que tudo está sob o seu controle neste mundo. Essa é a alegria do crente, irmão. Essa é a alegria. Não é alegria porque alguém me convidou para a festa. Não é uma alegria porque alguém me convidou para a festa junina que está chegando. E não, a alegria do crente é porque Deus conhece todas as coisas. E Ele sabe, conhece a minha vida. Sabe o que eu preciso hoje. Sabe o que eu preciso amanhã. Sabe o que eu preciso no meu lar, no meu casamento, na minha vida. Essa é a alegria que eu tenho. Fruto do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no controle. Essa alegria é inspiradora, da esperança e da coragem. A alegria é o âmago da adoração. Se alegra, irmão. Se alegra, irmã. Está difícil? Se alegra. Porque o crente que está passando por luta, dificuldade, foi ao médico, como foi o Moderaldo, mas ele está alegre com Cristo. Isso brota no fundo do teu interior e do meu interior uma verdadeira adoração àquele que vive e que reina para todo sempre. Meu servo está passando por luta, a minha serva está passando por dificuldade, mas ele está adorando. Olha o rosto dele, que alegria. A luta está difícil, não tem dinheiro nem para comprar o café da manhã, mas ele está alegre na minha presença. O céu se abre, a glória desce e você sente a presença dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Paz. Paz. Vou falar agora sobre a paz como fruto do Espírito Santo. Quantos têm paz aí? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Paz, por consequente, deve incluir a restauração. Está em Romanos capítulo 5:1. Pois foi por meio da instrumentalidade da cruz que Deus estabeleceu a paz. Colossenses 1:20. Irmão, nós éramos inimigo de Deus por causa do pecado. Mas por meio da cruz, nós fomos justificados. A palavra justificação vai aparecer em algumas cartas. Paulo vai falar em Romanos. E acho que aqui em Gálatas também aparece, mas ele fala muito sobre a justificação também em Romanos. A palavra justificação ela é pegada dos tribunais romanos. O réu estava sentado na cadeira para ser condenado. O juiz ia dar a sentença. E sim, assim era eu e você. Nós estávamos na cadeira de réu, sentado. A justificação de Deus tinha que entrar em ação. Ou seja, o juiz de Deus, melhor dizendo, tinha que entrar em ação. Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ninguém poderia entrar na sala do tribunal que esse mundo, Cristo despiu da sua glória, renunciou à sua glória, veio à terra, ele desce à terra, entra no tribunal de julgamento que é essa terra, entra na sala de audiência, senta no meu lugar, eu levanto, você levanta, e todos os pecados que eram imputados a mim, é imputado a ele, e eu saio livre, cantando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a paz com Deus, minha entre Deus e Deus entre mim, foi restabelecida por meio do sacrifício de Cristo. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa. Ninguém poderia fazer isso. A paz conserva a mente e a alma do crente na confiança para com o Senhor, pois oferece as condições necessárias para que Deus acolha o homem fiel. A paz é o contrário ou estado de ódio. É totalmente o contrário, irmão. Se fala muito em paz. Nós estamos vendo aí que foi lá para Israel, né? Aquele navio lá com a Greta Thunberg, né?
Ajudar lá, não, aquilo ali é só para aparecer. É nada de ajudar o pobre, ajudar lá os refugiados. Fala muito em paz, irmão, mas uma paz fingida. Louvados, a paz é o contrário de ódio, de desavença, de contenda, de conflito, de inveja. Tudo isso, paz, irmão, é o contrário disso. Se eu disse que tem paz e que estou bem com Cristo, mas eu tenho uma certa invejinha no meu coração, por causa do irmão, por causa do obreiro, ou se eu tenho um certo ódio, ou se eu tenho uma certa contenda com ele, irmão, então os frutos do Espírito Santo, inclusive o fruto da paz, não está fluindo dentro de mim. Não está fluindo dentro de mim. É o contrário de inveja, de ódio. A doce paz é o dom do amor de Deus dentro de mim, dentro de você. Longanimidade, senão não vai dar tempo. Louvado seja Deus. É o terceiro. É uma qualidade atribuída a Deus, pois significa que Ele tolera pacientemente todas as iniquidades do homem, não se deixando arrebatar por explosões de ira, furor, e que poderia significar a destruição do homem. Irmão, se Deus não fosse longânimo, por meio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, eu já tinha sido destruído, a humanidade já tinha sido destruída, mas Deus é longânimo, Ele tem paciência, Ele espera que o homem ouve a voz do Espírito Santo, obedece a sua palavra, levanta a mão para cima e aceita Ele como Salvador, para entrar nos céus pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. É um dos frutos, louvado é a longanimidade. Se Deus não fosse longânimo, irmão, aonde eu passei na minha juventude, aonde você passou, aonde o senhor andou, pastor, aonde o pastor Zé do Carmo, ainda que foi criança para a igreja, mas aonde eu passei, irmão, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, andando pela Vila Nova, vindo dos bares, vindo das coisas que eu nem vou falar aqui, se não fosse a longanimidade de Deus, eu já tinha descido a sepultura, mas o Senhor lá do céu está olhando para mim, com o seu amor longano e diz, um dia ele vai para a minha casa, um dia eu entro na vida dele, um dia ele vai ouvir a palavra que eu vou revelar a ele vai para a minha casa e vai me servir na beleza da minha santidade. Deus é longânimo. Por que você não pode ser longânimo com seu amigo, com seu parente, com seu filho, com a sua esposa? Tenha paciência. Tenha um pouquinho de paciência. Não tente resolver as coisas tudo no dia ou na mesma hora, louvado seja Deus. A longanimidade consiste em suportar as fragilidades dos outros, as provações alheias, com base na consideração que Deus tem e mostra extremamente paciente para conosco, louvado seja Deus. Longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira, irmão. A ira. Irai-vos, mas não pequeis. Tem hora que lá no trabalho você pensa, agora hoje eu vou explodir. Eu, certo dia, quase que eu explodi lá no serviço, aí eu falei, e o Espírito Santo disse, calma, você é crente. E era com uma colega de trabalho, que a gente tem contato quase todos os dias, porque ela administra o transporte escolar. Calma, você é crente. Você tem que ter paciência. Louvado seja Deus. Benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto significa gentileza, bondade, ou excelência de caráter. Deus é a sua fonte originária. Você é gentil, irmão? É jovem, quantas jovens tem aqui? Se tiver, né? Você é gentil lá no ônibus, quando você vai para a faculdade? Você dá o banco ou a cadeira para a senhora que entrou, ou para o senhor que entrou? Lá na fila da loteria ou na fila do banco, você é gentil? Um dia eu estava para pagar a conta, né? Aí eu estava na fila, tinha mais ou menos umas 5 a 10 pessoas na minha frente. Aí eu peguei a fila, não olhei, cheguei e peguei a fila normal, né? Aí não olhei, estava a fila do idoso, né? Aí eu abri a vaga, eu sempre fui para o idoso. Aí o cara olhou para mim e disse, aí é do idoso. Eu disse, é porque eu não quis ir para cá, mas você quer olhar a minha identidade? Eu estou com 64 anos de idade. Ele disse, mas não parece. Eu falei, é porque Jesus trabalha na nossa vida, né? Mas eu disse assim, mas o senhor quer ser atendido? Não tem problema, eu espero um pouquinho. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Às vezes o senhor está com pressa, você está com pressa, tem alguma urgência ao sair daqui. Ele disse, não, tranquilo. Né?
a gente, às vezes, passa por isso, irmão. Você vai passar por alguma situação. Seja bondoso, seja caridoso, seja amável. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o melhor exemplo para conosco nessa questão de bondade. Jesus é bom por excelência, ele é bom, amoroso por excelência. É o mesmo que benignidade, é quase que o mesmo que benignidade, é doçura, é temperança, é sobretudo para com os inferiores, irmãos. É isso. Bondade. Benignidade. Agora, bondade, que é quase a mesma coisa, né? É aquela qualidade de generosidade, bondade, de ação gentil para com outras pessoas, tudo originado naturalmente, um caráter intimamente bondoso. Uma pessoa bondosa guarda-se e se dispõe a agradar aqueles que estão necessitados ou aqueles que precisam de ajuda. O terreno palmilhado por um homem bom e santo é a bondade, louvado seja Deus. A bondade é uma forma especial de verdade e de beleza, e a verdade é a beleza no comportamento humano. O homem bom é o seu próprio amigo. Sabia disso, irmão? O homem bom é o próprio amigo dele mesmo. O homem bom, o homem que é bom, o homem que é bondoso. Jesus de Nazaré é o exemplo maior de bondade para com o crente, e se mostre uma pessoa bondosa, precisa conter, melhor dizendo, os seus ímpetos e deixar que a ação divina opera na sua vida. Fé, eu vou partir para a fé, que no original é philis, ou pilis, é o mesmo que fidelidade. Podemos ver que o dom da fé é o primeiro na lista ou categoria dos 5 dons de poder. Em Romanos, melhor dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, relacionando ao muito ministério entre os membros do corpo de Cristo. A fé evangélica não é um produto humano, mas ela ocorre através da operação divina do Espírito Santo na minha vida. O pastor até disse aqui, três tipos de fé, né, pastor? A fé salvífica, a fé para operar milagres e a fé natural. A fé natural não leva a lugar nenhum. A fé natural todo mundo tem aí. A fé salvífica é aquela que eu levanto a minha mão e aceito Jesus como Salvador, e essa fé produz em mim um fruto, um poder e uma manifestação de Deus, gerando de novo, louvado seja. E a fé que para operar milagre, eu levanto a minha mão e diz, sai enfermidade, sai demônio, sai toda a operação do inimigo, e essa fé produz um poder vindo do céu, por meio das tuas palavras, e o inimigo sai e as vidas são curadas, louvado seja Deus. Essa fé precisa brotar na minha vida. É um dom de Deus, é o dom do Espírito Santo. A fé consiste em confiar, em confiança de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos, melhor dizendo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 14, por ali. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Mas o homem foi preso, irmão. O homem está preso em Roma. Quando ele escreve essas últimas palavras, o carcereiro já está chegando com a espada na mão para cortar seu pescoço. Ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Como que Paulo guardou a fé? Vivendo o cristianismo 24 horas por dia. Ele viveu intensamente aquilo que ele aprendeu por um período de 3 anos e meio no deserto da Arábia Saudita, pessoalmente com Jesus Cristo de Nazaré. Paulo chega a escrever nas suas cartas, se eu não me engano, em Colossenses, que diz que o que ele escreveu não recebeu autorização, ou melhor dizendo, não recebeu autorização, orientação de ninguém. Tudo que ele escreveu, as suas 13 cartas, o próprio Senhor ditou para ele. Ele colocou a sua fé em prática, vivendo o cristianismo. Não tinha que comer, não tinha onde dormir, mas a fé era tão intensa que ele sabia que Deus estava no controle. Fé é o que o Estevão disse. Eis que eu vejo o céu aberto
E o Filho do Homem, assentado à direita do Pai do Todo-Poderoso. Ah, louvado seja Deus. Sabe o que Estevão estava dizendo? Pode me apedrejar, pode me matar, mas eu vejo o Filho do Homem à direita do Pai. O céu está se abrindo para mim. Eu estou indo para lá. Pode jogar pedra, pode me sacrificar, porque o céu já está aberto para mim. Isso é fé, louvado seja Deus. Isso é convicção da salvação. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Fé é saber que Deus está cuidando de tudo. Por isso não tomamos a vingança nas próprias mãos. Não tomamos a vingança nas próprias mãos. Eu sempre falo para minha esposa, fica tranquila. Deus sabe, conhece todas essas coisas. O irmão Elias Nazaré mandou uma frase para mim semana passada que eu achei interessante. Essa frase fala mais ou menos aquilo que eu sempre comento com a minha esposa. Se as pessoas falarem mal de você, viva de acordo que as pessoas não acreditem naquilo que eles falam. Impressionante, impactante. Se as pessoas falarem mal de você, viva de acordo que as pessoas não acreditem naquilo que eles falam de você. Isso é fé, irmão. Pode o mundo revirar ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita. Pode o mundo apontar o dedo para você. Pode o diabo dizer para você, não vai acontecer. As portas se fechou. Mas você tem uma fé forte, firme e grande dentro de você. E diz, vai dar certo. Vai acontecer. O milagre vai chegar. As portas vão se abrir. Porque a fé é um dom do Espírito Santo que se manifesta na vida daqueles que servem a Deus. Louvado seja o nome. Paulo escrevendo, como eu disse, combati o bom combate, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, combati o bom combate, terminei a carreira, Deus de agora a coroa da justiça me está sendo reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quanto amar a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, pescoço cortado, mas ele disse, eu estou prestes a ser promovido. Você promovido. O céu está sabendo para mim a promoção. Olha a promoção. Olha a coroa da justiça. Já está me sendo reservada. Você quer ser promovido? Tenha fé. Até o último dia da sua vida na terra. Assim você também vai ser promovido lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo, eu vou ser promovido. É difícil? É claro que é difícil. Ninguém quer morrer, ninguém quer ir para lá. Ainda mais a situação que Paulo está vivendo. Ou melhor dizendo, que viveu, né? Duas, bem rapidinho. Mansidão. Isso aqui não é fácil. Ser manso. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de manso. Paulo, diante de Pilatos, do Sinédrio, lá do julgamento, você não tem nada à sua defesa? Você não tem nada para falar, para te defender no julgamento de madrugada, de quinta para sexta? Silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus é impactante. Sabe por que Jesus está em silêncio e não responde o interrogatório? É como se Jesus estivesse dizendo nas entrelinhas, veja a minha vida, olha o meu passado, só fiz o bem, só pratiquei o bem. Olha o meu histórico do meu ministério enquanto aqui vivi. O silêncio de Jesus estava impactando aqueles, ou deveria impactar aqueles que estavam julgando, deveria impactar aqueles que estavam julgando para voltar para trás o que Jesus fez, curando, coxo, aleijado, ressuscitando o morto, louvado seja, e manso e tranquilo, porque ele sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas. Aí você pode dizer, mas aqui é Jesus, na sua humanidade. Divino por excelência, majestoso, todos os atributos da Trindade estão nele, mas ele está na sua humanidade. Por isso que na cruz ele diz, Pai, por que me desamparaste? No Getsemane ele chora, ele se angustia, e gotas de sangue saem do seu suor. Chama-se hematidose.
é quando as correntes, as veias mais grandes, as artérias, entre circulação e bombeia o sangue em intensa velocidade, que as mais pequenininhas, debaixo da pele, rompe e você soa sangue, e você soa gota de sangue. Isso só aconteceu, segundo o historiador, só na vida de 3 pessoas, dentre elas Jesus, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele recebe o impacto do pecado de toda a humanidade, até Adão, e até o dia do julgamento final, sobre ele. E ele sente o peso do pecado, mas manso, tranquilo e sereno até a cruz. Por isso que eu e você está aqui nesta noite. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Ser manso não é fácil, não. A mansidão passeia-se na humildade, indica uma atitude para com os outros, mantendo a devida negação do ego. O manso, irmão, não tem ego, não tem altivez. Não, ele é manso, ele é tranquilo. Para terminar, temperança, domínio próprio. Domínio próprio. Paulo não era brinquedo não, né? Paulo andava armado, irmão. Sabia? Paulo andava armado, pastora. Andando com Jesus e com... Não era espada, segundo o historiador, diz que era tipo uma dragazinha pequena assim, que Paulo andava com... Paulo não, Pedro andava com ela. E lá no Getsemane, quando chegaram para prender Jesus, né? E Jesus disse a Judas: a que vieste, amigo? Eita glória, esse a que vieste é impactante. Amigo, você pode mudar de ideia. Muda o seu pensamento. Escolhe, você está escolhendo errado. A que vieste, amigo? Jesus está chamando Judas de amigo. Você pode mudar de ideia. Isso que você está prestes a fazer, me entregar, não é correto. Aí Pedro saca da draga lá da espada e a orelha direita do servo do sumo sacerdote. É o servo do sumo sacerdote, está no texto. Não é soldado romano. Servo do sumo sacerdote, corta a orelha direita. Jesus vai lá e pega a orelha e colhe no mesmo lugar. Porque o servo do sumo sacerdote era candidato a sacerdote e sumo sacerdote no futuro. Jesus vai lá e pega a orelha dele cortada por Pedro e cola no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ao ser ungido, tinha que ungir o dedo polegar, o pé direito e a orelha direita. Jesus disse: o seu ministério vai continuar. Você vai assumir uma cadeira. Você vai assumir uma cadeira. O seu ministério vai continuar. Era o servo do sumo sacerdote. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? Ramante, o Imaná, Churimicanta, Ramanaias. Sem a unção da orelha direita, ninguém assumiria a cadeira de sumo sacerdote e nem de sacerdote. Jesus cola a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Temperança, no grego, agnarrateia. Eu tenho aqui os originais, mas eu não quis falar. É o controle da vida e do ego. Temperança. Por meio do Espírito Santo. E mais. É mais corajoso aquele que tem domínio próprio. Irmão, é mais corajoso aquele que tem domínio próprio. Vou parar por aqui. Aquele que se domina, aquele que... Uma das maiores virtudes é o domínio próprio, irmão. Tem que estar turbulento, a adrenalina está alta, você está com vontade de explodir, mas aí o Espírito de Deus, na sua vida, na minha vida, entra em ação e você tem controle da sua natureza humana e o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, louvado seja Deus. É isso, irmão. Né? Eu mexo com rota escolar. E de manhã a meninada vem tranquila, que está todo mundo com sono, né? A gente pega cedinho, 6 horas, antes das 6 horas, o menino vem com frio, tudo sentadinho. Quando você vai levar meio-dia, está todo mundo agitado, com fome. E uns começam a levantar e não pode levantar.
E aí eu estou trabalhando com uma monitora que ela não está tendo controle dos meninos. Né? E eu falei para eles, é melhor você sentar lá no meio deles e tentar controlar, porque eles não podem ficar em pé. Se eu der uma freada, vai parar aqui, riba de mim, no motor aqui, vai, machuca, né? Aí tem hora, essa semana passada, eu tive que parar o ônibus e eu até um pouquinho meio falei assim, se vocês não sentarem, nós não seguiremos mais nem 1 quilômetro, mais nem 1 metro a mais. Vou ligar para os seus pais e os seus pais vão ter que buscar vocês aqui. Você fulano, eu vou ligar para tua mãe e para tua avó. Ela vai ter que vir buscar você aqui. E aí você dá vontade de falar mais algumas coisas. Né? Você dá vontade de falar assim, né? Aí a monitora falou, vocês são atentados. Eu falei, cuidado, esse negócio. Né? Depois eu falei, cuidado, não fala isso não, porque se alguém gravar alguma coisa hoje, está difícil, né? Não está fácil. Mas Jesus está no controle da minha vida e da sua vida. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmãos. Os irmãos entenderam? Louvado seja Deus. Pastor, posso fazer oração? Temperança, domínio próprio, a gente... Né? Aí, a mais atentadinha hoje, aqui eu posso falar. Eu deixei ela aqui no Marília, eu deixo 5 crianças, 5 adolescentes, cerca de 13, 14, 15 anos aqui. Aí a mais custosinha, não vou falar, a mais custosinha desceu hoje, e ela desceu e falou assim, seu Adão, eu falei, pois não, vai com Deus, seu Adão. Eu falei, fica com Deus também. Eu falei, ó, Deus já está trabalhando, né? Vai com Deus, seu Adão. Eu falei, amém, fica com Deus também. Eu falei, se é custosinha, que Jesus trabalha na sua vida. Vamos colocar de pé, vamos fazer oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos. A bondade do Senhor dura para sempre. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. E em tudo o Senhor opera nas nossas vidas, ó Deus. Na verdade é que os frutos do Espírito Santo na minha vida, nas nossas vidas, ele só é possível se nós abrirmos o coração para o Senhor entrar de forma plena e absoluta. Porque a natureza humana, ou seja, o homem caído, ó Deus, ainda que ele esteja regenerado por meio do sacrifício de Cristo, a natureza humana, o pecado, a carne, ela quer se manifestar todos os dias. O Senhor nos abraça por meio do teu Santo Espírito. Abraça esse irmão, essa irmã, essa esposa, esse esposo, esse irmão, essa jovem, de forma tal, Deus, que os frutos do Espírito Santo se manifestem na minha vida, na vida da igreja, na vida dos obreiros, colegas de ministério, na nossa vida no dia a dia, como esposo, como esposa, como filho, como patrão, como empregado, como servidor público, Deus, como cidadão nessa terra, Pai. É porque é pelos frutos que o mundo vai conhecer aquele que é crente, aquele que carrega a Bíblia e aquele que louva o Senhor, Pai. Nós te pedimos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Sentai-vos. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ofertar também? Vamos aproveitar esse momento de louvor e adoração. Você que trouxe a sua oferta, oferte ao Senhor com carinho, com amor. É o momento de nós fazer essa oferta ao Senhor, amém? E também quero convidar você para quinta-feira, culto da Vitória. Você vem e traz mais alguém, tá, irmãos? Deus abençoe a cada um. Cante comigo este hino. Aleluia, Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas
nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus deu o seu Filho amado para morrer na cruz por mim e por você. E é por este amor que nós estamos aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, aleluia, Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vivo está, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe, Elaine, Deus abençoe cada um de nós. Estamos chegando ao final de mais um culto maravilhoso, de ensinamento da palavra do Senhor, falando sobre o fruto do Espírito, né? Que maravilha. Inclusive esse tema, irmão, nós vamos lembrar dele daqui uns dias, dentro daquele tema que eu falei para vocês aqui, né? O desastre que aconteceu lá no céu e o pecado, seja no céu, na terra e na eternidade. Mas aí vem a reação imediata da parte de Deus, no seu grande amor, resgatando o ser humano que crê no Senhor. Aí é onde que entra também o fruto do Espírito, tá certo? Então, meus irmãos, nesse momento agora, nós vamos já, eu peço a você para ficar de pé, quero agradecer de todo o meu coração aqui, cada um de vocês, quero agradecer muito, mas é muito mesmo, o pastor Wellington, mais a sua família, que estão se esforçando muito para a gente dar uma melhorada boa na salinha infantil. Estou muito feliz, viu, pastor Wellington? Eu sei que não é fácil, ele já prometeu aí, ele já está fazendo. Ele falou que não é para falar para a igreja, não, mas já estou falando, pronto, já estou falando, né? E ele abriu o coração e amanhã cedo já vai estar um profissional aqui para poder desenhar lá, fazer aqueles desenhos lindos de sala infantil. Irmãos, outra coisa que eu quero falar é sobre o culto no lar. Culto no lar vai começar passando essa quarta-feira de amanhã há 8 dias. E a equipe de missões da nossa sede, que é aqui, da nossa regional, da nossa sede não, da nossa regional, que é a irmã Ana Amélia, junto com seu esposo, e a equipe de missões dessa igreja, e todos nós vamos nos unir para a gente fazer cultos evangelísticos nas casas. E aquela casa que o dono da casa achar melhor, a gente vai fazer do lado de fora, com louvores, com pregação, porque nós esperamos muito esse tempo do frio, né? Esse tempinho agora que não tem chuva, e é pouco tempo, né, irmão? Vamos aproveitar, vamos fazer culto fora da igreja, vamos falar de Deus lá fora, porque eu tenho certeza que Deus fala muito através dessa atitude nossa da igreja. Então, todos vocês que são cantores, que são levitas do Senhor, vai preparando aí hinos evangelísticos, hinos que realmente tocam no coração,
para a gente cantar lá fora, para a gente adorar a Deus, sem falar que vai ser gravado para depois a gente ver, para a gente colocar na rede social também, tá certo? Mais uma vez agradeço cada um dos irmãos, lembrando também que nessa quinta-feira, depois de amanhã, tem o grande culto, você traga alguém, como disse a Elaine, e vai ser uma bênção, e aí não tem mais culto aqui na igreja oficial, só no domingo à noite. Domingo de manhã não tem, porque a lição que seria ministrada nesse domingo agora vai ser ministrada na terça-feira que vem, com um pastor que vem lá da nossa sede, pastor Sérgio Martins, muito abençoado, vai estar aqui dando essa aula para nós, viu? Então, amados irmãos, já vai preparando aí que na próxima terça-feira vai ter a ministração da lição, se eu não estiver enganado, a lição de número 12, não é isso? A lição 12 ou 11? A lição 11, né? A lição 11, então lição 11 na próxima terça-feira, intercessão do Senhor por nós, né, pelos discípulos. E agora o último aviso é que nós vamos nos ver, se Deus quiser, nos dar vida e saúde, mas vou dizer mais uma vez, irmão, não vai com pensamento de ficar elogiando a Elaine, que a gente não merece nada disso. A gente vai fazer essa festa para dizer obrigado, Senhor, por tudo. É tanto que as crianças vão cantar aquele hino maravilhoso, que era 10 leproso, e aí 9 voltou para agradecer, aí aparece lá falando, não foi 9 não, foi só 1, né? Nós queremos, eu e você, nós queremos estar no meio desse 1 que voltou para agradecer a Deus. Vamos orar? Pastor Wellington, vem cá fazer essa oração. Vem cá. Ele está tão alegre que já ia fazer de lá mesmo. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Estou muito feliz que vocês vieram. Terça que vem, venha e traga alguém novamente. Glória a Deus. Irmão, só testemunhando, ontem no culto de oração, eu pedi para os irmãos me ajudar, que estava um impedimento para esse pintor não vir, irmãos, fazer os desenhos na salinha da criança, né? A pastora Eliamar, o pastor Zé do Carmo estava aqui. Falei, meus irmãos, me ajudem em oração, porque para esse homem vir, porque não está dando certo para ele vir pintar a salinha das nossas crianças, fazer os desenhos lá bem bonito que as pastoras escolheram, mas foi subir igual foguete a oração, irmão. Aí cheguei lá em casa, o homem mandou mensagem, falei, Jesus, eu tinha pedido um milagre maior então, hein? Deus, nós te louvamos, Pai. A igreja quando ora, meu Deus, o Senhor tem o céu aberto, e o teu amor e a tua misericórdia, Pai, está sobre nós. Assim como foi pregado aqui essa noite, anunciado. Senhor, nos ajuda então, Senhor, a manifestar os frutos do teu Santo Espírito, Senhor. Muitas vezes nós falhamos, dando, meu Deus, espaço para a carne, para pecados, mas não convém que seja assim. E o teu Santo Espírito tem sido paciente no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia e na tua excelência em nos ajudar e nos lapidar como tesouros que somos, como barro que somos nas suas mãos. Faz de nós então, Senhor, vasos de honra, ó Pai. Abençoa esse ministério, abençoa, meu Deus, os servos e servas do Senhor que têm contribuído e colaborado. Cada irmão que aqui está essa noite, que só possa despedir com a bênção, meu Pai, que eles vieram buscar. Eu vim buscar uma bênção. Quem veio buscar uma bênção, diga comigo em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora para sempre. Amém. Vão com Deus. Está encerrado em nome do Senhor.